paz seja com todos. Hoje nós estamos no 25º dia dos nossos 40 dias de milagre. Aleluias. Amado, o tema desse 25º dia dos nossos 40 dias de milagre, o tema é Vivendo o Milagre mais uma vez. Vivendo o milagre mais uma vez. Queridos, nós sabemos que Deus já tem preparado as suas bênçãos, os seus milagres para realizar nas nossas vidas. Agora, a palavra de Deus nos ensina alguns segredos para nós conquistarmos aquilo que já é nosso por direito. E a palavra também nos ensina nós vivermos os milagres de Deus todos os dias da nossa vida. Agora, o que nós temos que entender que para nós vivermos os milagres, nós precisamos obedecer à palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus é que gera os milagres de Deus para a nossa vida. Vamos meditar nessa passagem que nós acabamos de ler e nós vamos aprender um pouco com o apóstolo Pedro como ele viveu o milagre, como ele participou do milagre. Podemos dizer, da mesma forma, aconteceu com ele 3 vezes este milagre que nós vamos compartilhar com você. A primeira vez que aconteceu com Pedro está aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Que Jesus ele chega à beira do mar e ele encontra ali aquelas pessoas com os barcos ali, eles estavam pescando, e ali tinha uma grande multidão. E Jesus então começou a pregar, a ensinar aquelas pessoas. Mas para isso, Jesus, vendo que o Pedro e aqueles outros que estavam ali já tinham lavado os barcos, já estavam para ir embora, ele pede a Pedro que emprestasse o seu barco para que ele pudesse entrar no barco e, através de ele entrar um pouco para dentro do mar, ele pudesse pregar para a multidão. Empresta o barco para Jesus e ele leva Jesus lá para dentro do mar e Jesus começa então a ensinar, a pregar a palavra. E Pedro estava ali ouvindo a palavra. Quando Jesus termina de ensinar e de pregar a palavra, com certeza em agradecimento, ele diz assim para o Pedro: afasta-te para mais longe e lança a rede para você pescar. E Pedro então disse: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, trabalhamos e não pegamos nenhum peixe, mas porque o Senhor mandou, e segundo a sua palavra, nós vamos. E o Pedro foi, lançou a rede e o resultado está aqui. Foi uma pesca maravilhosa. Pegaram tantos peixes que foi preciso de chamar outros barcos para ajudar a tirar os peixes do mar. Amado, imagina se Pedro
Pedro nem era ainda seguidor de Jesus, mas ele confiava na palavra de alguém, porque naquela época a palavra tinha um poder sobrenatural. É uma responsabilidade. A palavra era como a nossa identidade. Uma palavra falada era uma palavra comprometida. E quando Jesus mandou que ele fosse e lançasse a rede para pegar peixe, Jesus comprometeu a sua palavra com Pedro. Por isso Pedro vai dizer, nós pescamos a noite toda e nada apanhamos, mas segundo a tua palavra nós vamos lançar a rede. Quando ele obedece o que Jesus mandou ele fazer, o que acontece? Jesus vai operar o milagre ali. Mas o milagre só acontece quando Pedro obedece. Mas se ele resolvesse dizer, não, nós estamos cansados, trabalhamos a noite toda, já lavamos as redes e não vamos fazer. Será que ele tinha participado do milagre? Será que ele tinha visto aquele grande milagre? Esta é a pergunta. Mas é interessante que, naquele momento, nesse primeiro milagre, Pedro, ele é chamado com alguns outros discípulos para seguir a Jesus. E Jesus ainda vai dizer para ele que, a partir daquele momento, eles não seriam mais pescadores de peixe, mas sim pescadores de homens, de almas. Então, além dele participar daquele grande milagre, ele é convidado a seguir a Jesus. Talvez você não tenha ideia disso. Mas naquela época, chamar alguém para seguir a ele era algo muito importante. E prova que ali, a partir daquele dia, Pedro passou a seguir a Jesus. Talvez emocionado, talvez feliz por causa daquele acontecimento maravilhoso que aconteceu ali. A segunda vez que Pedro vai participar quase da mesma forma, do mesmo milagre, que vai ter peixe também nessa passagem, é quando os cobradores de impostos estão cobrando os impostos e Pedro vai até Jesus e Jesus diz para Pedro para pagar os impostos. E Pedro disse, mas não temos o dinheiro, a bolsa está vazia. E Jesus, olhando para Pedro, ele diz assim, Pedro, pega o anzol, vai lá no mar, joga o anzol, o primeiro peixe que pegar, abre a boca dele, tira a moeda que está na boca dele e paga, paga os impostos. Irmãos, vamos analisar. Pedro era um grande pescador, a profissão dele era esta. E agora Jesus vai dizer para o Pedro está apavorado, o Pedro está sem saber o que fazer, porque estão cobrando os impostos, ele não tem dinheiro para pagar. E agora, Jesus vem e diz para o Pedro assim, vai lá no mar, pega o anzol, vai lá no mar, lança o anzol lá, o primeiro peixe que você pescar, abre a boca dele, tem uma moeda lá, você tira e paga o imposto. Isso parece uma coisa assim de doido, não é verdade? Pedro, naquela hora, poderia até imaginar, você está fazendo hora com a minha cara, cara? Você é o mestre? E fazendo hora, mandando fazer isso? Imagina! É difícil pegar o peixe. Para pegar um peixe tem que usar a isca certa. E ainda vou lá, você me manda eu pegar um peixe que está com uma moeda dentro da boca? O peixe está engasgado, e se ele está engasgado, como que ele vai vir no anzol? Dificilmente ele vai vir no anzol novamente.
É a teoria. Mas foi isso que Pedro disse? Não. Pedro olhou para Jesus e obedeceu a palavra que Jesus deu. Pedro então pega o anzol e ele vai. Eu imagino, na minha imaginação, que lá no mar não tinha peixe nenhum como era na boca. Mas quando Jesus mandou Pedro, ele estava testando a fé de Pedro, testando a obediência de Pedro, testando se Pedro era um cara obediente à sua palavra. E quando ele viu que Pedro pegou o anzol e se dirigiu ao mar, Jesus deve ter olhado para o céu e disse: Pai, coloca a moeda na boca do peixe, porque o homem foi. Aonde começou o milagre ali? Começou quando Jesus deu a palavra e Pedro obedeceu. Se Pedro não tivesse ido, não tinha acontecido aquele milagre. Mas ele deu ouvido. Ele obedeceu o que Jesus mandou. Então, eu volto a dizer para você que a obediência à palavra de Deus é que vai gerar o seu milagre, que vai trazer o seu milagre, que vai revelar o seu milagre. E a terceira vez, já foi lá no final. Jesus tinha morrido, ressuscitou. Mas naqueles dias que Jesus morreu, os apóstolos resolveram voltar a pescar, voltar à profissão deles. Pensaram que Jesus tinha morrido e que agora eles estavam perdidos, que agora eles estavam sem o mestre. E eles resolvem pescar. E a palavra vai dizer, lá em João, no Evangelho de João, vai dizer que eles foram e pescaram a noite toda e não pegaram nenhum peixe. Mas a palavra diz que pela manhã, pela madrugada, Jesus aparece lá no mar. Eles nem conhecem, nem reconhecem que é Jesus. E Jesus faz uma pergunta para eles: pegaram algum peixe? E eles disseram: nada nós pegamos. E Jesus então vai dizer: lança a rede do lado direito do barco e vocês vão apanhar. E o Pedro vai dizer a mesma coisa. Pela tua palavra, nós vamos lançar a rede. E lançaram a rede e acontece um grande milagre naquele momento. Eles ficam tão assustados que alguns dos discípulos olhou para o Pedro e disse: Pedro, aquele é o Senhor. E a palavra diz que Pedro ficou tão envergonhado que ele estava quase nu e ele se lança nas águas. E quando ele chega a Jesus, ele disse que era para Jesus, que ele não merecia mais. Mas Jesus vai ali fazer algo sobrenatural na vida de Pedro. Sabe por quê? No primeiro milagre, Pedro começa a seguir a Jesus. No terceiro milagre, Pedro entende que sem Deus, sem Jesus, nós não somos nada. E Pedro entende que a obediência à palavra é que gera o milagre. Na terceira vez, mesmo Pedro não conhecendo o que era o Senhor, ele obedece. Mas ele usa dizer, pela tua palavra. E quando ele obedece à palavra que foi dada a ele vê um grande milagre, participa do grande milagre naquele momento. E a partir daquela hora, Jesus o chama, Jesus faz algumas perguntas para o Pedro, e Jesus dá uma ordem para Pedro e dá uma tarefa para Pedro, dizendo para o Pedro: apacenta o meu rebanho. Cuida da minha igreja. Cuida do meu povo. Por que que
Jesus deu essa tarefa tão importante quando Jesus disse que Pedro, que sobre aquela pedra edificaria a sua igreja. Porque nessas 3 vezes que Jesus deu a palavra para Pedro, o Pedro sempre obedeceu a palavra. Muitos de nós hoje não alcançamos nossos milagres. Às vezes nós conhecemos a palavra, temos até o entendimento da palavra, mas não obedecemos a palavra. E o que eu quero te revelar nesse momento é que a obediência à palavra é tudo. Olha, não foi só nessas passagens, nós temos outros exemplos das palavras de Jesus. Lembra quando Jesus ressuscitou Lázaro? Quando ele chega lá no túmulo, ele olha para Marta e diz assim: Marta, tira a pedra. E Marta vai dizer: Senhor, ele já cheira mal, é de 4 dias. Ou isso quer dizer, ele já está podre, já está fedendo mal. Tirar a pedra aí vai ser horrível. Mas Jesus disse: se você crer, você verás a glória de Deus. Tira a pedra. E o milagre só aconteceu porque Marta tirou a pedra. Ela removeu a pedra e depois que ela remove a pedra, Jesus chama e Lázaro sai para fora. Mas esse milagre só aconteceu porque Marta tirou a pedra. Se Marta não tivesse tirado a pedra, ela não tinha obedecido o que Jesus estava mandando, Lázaro continuaria morto. E aquele milagre, esse grande milagre, não estava registrado na Bíblia Sagrada. A obediência à palavra gerou o grande milagre. E até hoje é assim. Se nós quisermos participar de milagres e ver milagres acontecendo, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Vamos ver também isso no cego, né? Jesus encontrou um cego, o cego queria a cura. A palavra diz que Jesus fez lodo, encheu os olhos dele de lodo e falou para ele: vai lá na fonte e lava. Imagina, o cara cego, Jesus enche os olhos dele de barro e manda ele na fonte lavar os olhos. E a Bíblia diz que ele não questionou. Ele saiu e foi à fonte. E quando ele lava os olhos lá na fonte, a palavra diz que o milagre aconteceu. Se ele não tivesse obedecido a palavra que Jesus deu a ele para ir no tanque lavar, ele continuaria cego. Mas pela sua obediência, o milagre aconteceu. Amados, muitos de nós temos a palavra, ouvimos a palavra, mas não acontece nada. Não acontece nada, né? Às vezes a gente... Mas eu creio na palavra, eu tenho a palavra, eu leio a palavra, eu ouço a palavra. Por que não acontece? Jesus revelou o segredo. Jesus diz assim uma certa vez: aquele que ouve a minha palavra e a pratica, eu comparo ele como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando vinham as lutas, as tempestades, os vendavais, vai bater nessa casa e não vai derrubá-la, porque ela foi construída sobre a rocha. E Jesus compara esse homem como um homem prudente. Ele não só ouve, mas ele obedece. Mas ele fez a segunda comparação e ele disse: mas aquele que ouve a minha palavra e não a pratica ou não obedece, eu comparo como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia, e quando veio a tempestade, os vendavais, a luta, bateu nessa casa e a derrubou,
e se tornou muito pior a vida dessa pessoa, porque ele ouviu, mas não praticou. Ele ouviu, mas não obedeceu. Ouvir, todos nós ouvimos, mas o segredo não está no ouvir, o segredo está no obedecer, no praticar a palavra. E nesses 40 dias de milagre, podemos aprender muito com essa palavra. Eu creio que Deus está falando muito com muitas pessoas e vai falar com muitas pessoas através desta palavra. Talvez os seus milagres não foram ainda concretizados, porque você até é ouvinte, mas não é praticante. Vamos começar a praticar a palavra de Deus, porque a prática da palavra de Deus vai gerar o milagre que eu e que você precisa. Então nós vamos orar. Se você precisa de um milagre, de uma cura, de uma libertação, de uma transformação, se você está vivendo uma vida sem paz, olha, Jesus Cristo te convida a dar ouvido à palavra dele. E a palavra dele é: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Feche os teus olhos. Se você pode colocar a mão sobre a doença, então coloca sobre o seu coração e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é verdade, e nós cremos na tua palavra, Senhor. Ó Deus, muitos de nós, muitas vezes, ouvimos, lemos, mas temos deixado, meu Deus, de praticar. Eu quero te pedir, meu Deus, nesta oportunidade, que o teu Espírito Santo, através dessa mensagem, desta palavra, possa penetrar fundo, profundamente no nosso coração e na nossa vida, nos ensinando, Pai, que o segredo para o milagre está em praticar e obedecer a tua palavra. Nós te louvamos e te adoramos por esta palavra e que ela seja, meu Deus, como brasas vivas nos nossos corações. Quero orar por esta pessoa que precisa de um milagre agora. Eu sei que o Senhor opera milagre até mesmo para despertar o coração e a fé daqueles que o Senhor ama. Então eu oro para que essa pessoa agora receba a sua cura. Eu ministro sobre ela, desde o alto da cabeça aos pés, o milagre da cura divina, o milagre da libertação total, o milagre na vida financeira desta pessoa. Em nome de Jesus Cristo, para a tua glória, Senhor, é que nós oramos e desde já te agradecemos por tudo. Amém. Digam comigo, graças a Deus. Amados, compartilhe essa mensagem, abençoa aquelas pessoas que você conhece, seus amigos, né? Envia essa mensagem, porque eu tenho certeza que você vai abençoar muita gente. Você sabia que você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar aí os seus amigos, abençoar a sua família? Apenas através de um toque, compartilhando a mensagem. Pode fazer isso, que você vai ter uma grande recompensa da parte de Deus. A Bíblia diz que tudo aquilo que é bom para nós, nós devemos compartilhar com as pessoas. Deus te abençoa. Estaremos dando continuidade amanhã nos nossos 40 dias de milagre. Eu digo o seguinte, mesmo depois que terminar os 40 dias,
Deus vai continuar operando milagres, porque Ele é o mesmo hoje, é ontem, hoje e eternamente. Fica com Deus. Deus te abençoa. Amém.